Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, na manhã deste domingo, domingo de Pentecostes. Que nós possamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus neste dia. Vamos juntos rezar essa oração. Espírito Santo de amor, divino sopro de vida, que restaura nossa alma e revigora nossas forças. Derramai em nossos corações a força do teu amor consolador, para que testemunhemos no mundo as misericórdias do Pai. Dai-nos palavras de sabedoria e fortalecei nossa alma nas lutas contra o mal. Renova-nos no amor e na paz, para que floresça a cada dia de nossa existência o Pentecostes da vida nova. Amém. E a gente começa o programa de hoje com o quadro Bons Conselhos. Vamos refletir sobre a espiritualidade de Pentecostes. E no nosso Bons Conselhos de hoje, nós vamos conversar sobre como vivenciarmos esse dia com o Lucivan de Assis, ele que é o coordenador da RCC no Piauí. Lucivan, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado, Joyce. Uma alegria estar aqui com você, com todos partilhando esse dia tão rico para nós, para a nossa igreja. Então, Lucivan, fala pra gente como o Espírito Santo se faz presente na nossa vida, no nosso dia a dia. O Espírito Santo é um dom de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. As nossas reuniões, os nossos encontros, eles iniciam sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós podemos perceber aí que o Espírito Santo é Deus. E recebê-lo significa receber o próprio Deus. Os teólogos dizem que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho em movimento. Então, recebê-lo é receber o dom maior de Deus, ou seja, receber Deus mesmo, o seu amor. E como nós devemos nos preparar para recebê-lo? Receber o Espírito Santo e passa por alguns processos, vamos dizer assim. Claro, é um dom, é gratuito. Deus não cobra, Deus não faz barganha para que recebamos o Espírito Santo. Somos obras das mãos de Deus, somos criaturas que viemos da mente perfeita de Deus. Então o Espírito Santo está em nós pelo próprio ato criador de Deus. Porém, recebê-lo como uma aceitação passa primeiramente por esse desejo. A nossa igreja, nós temos a graça do batismo, já pela tradição da igreja, logo ali nos primeiros dias, nos primeiros anos da vida. Então, receber o Espírito Santo enquanto um sacramento, essa graça maior de se tornar filho de Deus, de se tornar partícipe da igreja, é exatamente desejar, querer. Lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa, então é preciso se relacionar, se abrir, não ser indiferente ao Espírito Santo e a partir daí então uma relação bonita de amizade entre eu e o Espírito Santo vai gerar uma vida nova. E qual a importância desse Espírito Santo para nós cristãos? Qual a importância de estarmos sempre, em busca do Espírito Santo dentro da gente? Essa é uma boa pergunta, Joyce, porque parece que por algum tempo o Espírito Santo ele ficou esquecido dentro de nós, né? Em que sentido? Nesse sentido relacional, não apenas no sentido catequético, porque desde os primeiros dias na catequese nós já aprendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Porém, é uma pessoa que muitas vezes não tem uma boa relação conosco, né? Basta, se nós formos olhar no nosso dia a dia, as nossas orações, a gente sempre reza ao Pai, como Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus. Nós sempre clamamos o nome de Jesus, Jesus me ajuda, Jesus está difícil, mas pouco se vê essa relação vivencial com o Espírito Santo, dizer, Espírito Santo de Deus me ilumina, Espírito Santo de Deus me ajuda, Espírito Santo de Deus, eu preciso tomar uma decisão importante, qual é o melhor caminho? Né? Então, essa experiência pessoal com o Espírito Santo, ela precisa ser
lapidada, trabalhada, assim como nós nos esforçamos para ser amigos de alguém, né? Se nós somos amigos é porque a gente gasta tempo conversando, eu pergunto coisas sobre você, você pergunta coisas sobre mim, eu sei do que você gosta, você sabe do que eu gosto. Então, essa proximidade relacional é que vai nos tornando amigos. Então, ser amigo do Espírito Santo exige também esse sacrifício, essa dedicação na palavra de Deus, na vivência dos próprios sacramentos da igreja. Então, se relacionar com o Espírito Santo exige da nossa parte um esforço, porque da parte de Deus, Ele sempre dá o primeiro passo. Então, se nós damos um passo, o Espírito Santo dá 2. Se nós damos 2 passos, o Espírito Santo dá 4 passos ao nosso encontro. Então, é uma experiência muito linda, muito linda. É uma mística que o Concílio Vaticano II, alguns teólogos vão dizer que o Concílio Vaticano II abriu as portas e as janelas da igreja para que esse novo sopro de vida entre. Então, nós, leigos e toda a igreja, somos convidados a ter uma relação mais íntima, mais próxima, mais amorosa, mais carinhosa com o Espírito Santo, porque, por experiência própria, eu digo para vocês, é algo sobrenatural. Nós passamos por experiências que nós olhamos para trás depois e dizemos, foi pela graça do Espírito Santo que isso aconteceu na minha vida. Então, Lucivan, que nós cristãos consigamos, né, alcançar a graça de ter o Espírito Santo sempre perto da gente, que Ele nos dê força para alcançar, né, os nossos objetivos. Muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com você. Uma alegria, Joyce, partilhar com você, com todos que acompanham o programa Em Tuas Mãos. E eu finalizo deixando um versículo bíblico, que foi o próprio Jesus que disse, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, ele diz, descerá sobre vós o Espírito Santo e ele vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Então, que nesta hora, neste dia santo de Pentecostes, a força do alto venha sobre todos nós para superarmos esses tempos tão difíceis, tão desafiadores que ora vivemos. Deus abençoe. E agora vamos acompanhar este depoimento sobre a vivência de Pentecostes. Quem conta pra gente é a Maria da Glória. Bom dia. A minha experiência com o Espírito Santo, há 29 anos atrás, quando fiz o seminário de vida no Espírito Santo. Naquele dia, que todo momento de oração que eu participei, depois da palestra sobre o Espírito Santo, deixei que ele entrasse no meu coração, pude sentir a força, o poder do Espírito Santo, impactar a minha vida. Os irmãos oraram por mim e clamaram o Espírito Santo sobre mim. Naquela hora senti algo que com palavras não tenho como expressar, mas senti no meu coração um abrasar desse Espírito que transformou o meu coração, que trouxe vida nova, que reacendeu em meu coração uma nova fé, uma fé viva, uma fé nova. E eu pude experimentar a palavra do Senhor se cumprindo, a promessa do Senhor se cumprindo em minha vida, na sua palavra, em Atos 1, versículo 8. Quando no Ato dos Apóstolos o Senhor diz, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Senti naquela hora a força do Espírito Santo me reerguendo, me levantando, me curando e me libertando. E durante toda essa caminhada de 1992 para cá, todos os dias Ele me deu a graça de perseverar, de me unir a Jesus Cristo, de compreender, veio convencer o meu coração, Ele que é o Espírito da verdade, de que sem o Espírito Santo, sem o Senhor, nada eu posso fazer. Ele veio convencer o meu coração da mudança de vida, de buscar todos os dias uma conversão, uma mudança radical com a graça do Espírito Santo, a força do amor de Deus, a força do Espírito Santo,
todos os dias na minha vida me reergue e me levanta. E nos ajuda e me ajuda a perseverar nessa caminhada. E essa palavra pôde se cumprir e eu compreendi de que Jesus, Ele é a videira verdadeira. E eu sou esse ramo, que se eu permanecer no Senhor e Ele permanecendo em mim, darei muitos frutos, porque sem Ele nada eu posso fazer. Então quero assim partilhar com vocês dessa transformação que o Espírito Santo pode realizar na nossa vida, com essa experiência de buscar essa vida nova no Espírito. Então, para a honra e glória de Deus, tenho perseverado todos os dias, sem me afastar nem um minuto do grupo de oração, nem da igreja. Então, quero assim partilhar com vocês e dizer para vocês, nessa semana que se aproxima o dia de Pentecoste, para buscarmos, suplicar ao Senhor todos os dias. Vem, Espírito Santo, vem reinflamar o meu coração com fogo abrasador do teu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você para acompanhar as redes sociais da Arquidiocese de Teresina. Estamos no Facebook e no Instagram e aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. No próximo final de semana será realizada a Jornada Nacional da Infância e Adolescência Missionária. Por conta da realidade de pandemia, este ano o evento teve que ser adaptado para a modalidade online. Os detalhes você confere agora nessa entrevista. No dia 30 deste mês acontece a 9ª Jornada Nacional da IAN, que este ano traz como tema Testemunhar o Amor é a Nossa Missão. E para conversarmos sobre esse dia, nós vamos falar agora com a coordenadora da Infância e Adolescência Missionária da Arquidiocese de Teresina, Maria Madalena. Seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada, Joyce. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que nos acompanham. Então, Madalena, começa explicando para a gente sobre o significado da escolha do tema e do lema deste ano. O tema é Testemunhar o Amor é a Nossa Missão e o que vimos e ouvimos nós vos anunciamos. O lema ele é retirado lá da primeira carta de São João, do capítulo 1, versículo 3. É um tema muito apropriado por conta da situação que nós estamos vivendo, né? Nós vos anunciamos, nós pegamos a secretária nacional da IAN, a irmã Vânia, ela tomou como base todo esse momento que a gente está vivendo, onde a gente não pode estar realizando nem vivendo nada presencial. Então, ela tomou isso como base e tenta levar para os assessores do país inteiro uma forma diferente de evangelizar, de estar fazendo o trabalho da IAN, né? Que é esse tema, tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivenciando. Como foi pensada essa jornada para este ano, né? Levando em conta que estamos vivendo na pandemia do novo coronavírus, um momento tão complicado? E como a gente não está podendo realizar nada presencial, foi decidido que vai acontecer de maneira nacional, sendo transmitida pelas redes sociais da ASPOM, no momento de consagração com as crianças do país inteiro, onde as famílias elas estão sendo orientadas a acompanhar e a ajudar seu filho no momento da consagração, porque tem todo um momento especial, tem um ritualzinho que a gente utiliza com elas, então eles são orientadas. Os pais são orientados a vivenciar esse momento com eles, porque, no geral, quando é presencial, é o assessor que ajuda essas crianças, né? Como não vai ser possível, será dessa forma. E aqui na Arquidiocese de Teresina, nós estamos pensando em também vivenciar a nossa jornada de maneira online. A previsão é que aconteça em junho, nós ainda não temos data nem paróquia definidas, mas nós já temos certeza que acontecerá em junho, né? Também, dentro desse novo normal que a gente vive, que é o nosso momento online, certamente vamos convidar crianças, acredito que algumas vão participar, mas infelizmente, apesar de ser uma celebração direcionada para elas, elas não vão poder participar diretamente da celebração, tendo em vista a situação toda de protocolo, de cuidados que nós temos que tomar, e principalmente com os pequenos, né? Então elas não vão participar direto da celebração, mas serão convidadas. E quais são as expectativas para a realização desse evento aqui na Arquidiocese de Teresina? Como vocês estão, né, pensando, se planejando?
Bom, é uma expectativa assim de muita emoção. Primeiramente porque a gente tem muitas saudades, né? Nossas crianças, os grupos que a gente participa, o nosso aqui da nossa paróquia São Joaquim, elas têm muita saudade do momento que vivenciaram nas jornadas de 2018 e 2019, que inclusive a de 19 foi aqui na nossa paróquia. Então a nossa expectativa é de muita emoção, daquele momento onde a gente vai estar ainda muito limitado, né? Mas assim, confiantes e agradecidos a Deus por a gente poder estar vivendo esse momento. Então é uma expectativa boa, favorável, de que vai dar tudo certo, de que embora não tenha um número grande de pessoas, mas vai ter representantes dos assessores da Arquidiocese. Então fala pra gente sobre a importância dessa participação dessas crianças nessa 9ª jornada da IAM. A IAM é uma obra para as crianças, né? Nós, assessores, somos pessoas que ficamos por trás dela. Então elas são os protagonistas desta obra. Então a importância é para que elas se sintam pertencidas à obra, né? Elas devem se sentir, ter a certeza de que elas estão à frente de um projeto grande, um projeto que está em todos os continentes, está em mais de 130 países. Então a importância delas nesta jornada é ela ter essa certeza de que elas são as protagonistas da obra e que nós estamos, enquanto assessores, apenas auxiliando elas nesse processo, mas que a obra é delas. E como os pais, os familiares podem ajudar essas crianças, incentivando-as a participarem desse grandioso evento? Os pais, eles são nossos parceiros diretos. Então, tudo que nós fazemos com as crianças dependemos diretamente dos pais. A gente sempre acredita e orienta que nada acontece sem a autorização de cada um deles. Então, os pais devem sempre estar incentivando as suas crianças a participarem do projeto, da jornada como um todo, do projeto IAM como um todo. Então, os pais, eles são assim de extrema necessidade para o bom andamento desta jornada, ainda que seja de maneira online. Madalena, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar falando sobre esse assunto tão importante para as nossas crianças e adolescentes da Arquidiocese de Teresina. Joyce, eu agradeço imensamente em nome da Arquidiocese de Teresina, em nome da nossa atual coordenação da IAM, em nome de todas as coordenadoras de grupo, as assessoras. Para a gente é um presente enorme a gente ter esse espaço com vocês. Muita gratidão também, sempre que precisar estamos dispostos. E agora vamos acompanhar as notícias da Arquidiocese, com destaque para a ordenação de 2 novos sacerdotes para a Igreja Particular de Teresina. Olá, bom dia a você que hoje nos acompanha. E no sábado, dia 15 de maio, a Arquidiocese de Teresina ordenou mais 2 novos sacerdotes na cidade de Amarante, no Piauí. Vamos conferir. Além de ser uma vocação dada por Deus, ser padre é também ser pai, mas não de uma só família. É ser pai de sua igreja, da sua comunidade. Alguns recebem o chamado do Senhor desde cedo, já outros demoram para descobrir essa vocação. Foi o caso dos 2 novos ordenados da Arquidiocese de Teresina, Virgílio Miqueias e Francisco Adriano. Virgílio, desde pequeno, tinha um sonho de se tornar padre. Ele vem de uma família católica que sempre o incentivou a ir à missa e a participar das atividades relacionadas à igreja. Entrou para a catequese aos 7 anos de idade, no mesmo ano para o coral da igreja e no dia 23 de novembro do ano de 2003 foi a sua primeira comunhão na paróquia São Gonçalo do Amarante. Desde então, ele sempre buscou a realização do seu sonho. O neossacerdote fala da sua trajetória de vida dentro da igreja. A minha vocação, a história vocacional, nasceu aqui nesta igreja, partindo então de um grupo de jovens que me ajudava quando era sacristão e aperfeiçoando cada vez mais os ensinamentos da igreja e acompanhando de perto também, pude então reavivar em mim o amor de cristão e também o amor pelas coisas sagradas. Daí nasceu o apoio da minha vocação. Hoje me sinto realizado e agradeço aos benfeitores do Terra Sacerdotal, agradeço toda a comunidade de Amarante, bem como a minha família que a apoiou. E a todos a minha bênção. Deus os abençoe e proteja. Ele expressa ainda o sentimento de se tornar sacerdote e do apoio que teve da sua comunidade e da família durante essa caminhada.
A sensação de ser hoje sacerdote para a Igreja de Jesus Cristo é imensa. É uma alegria que não cabe no coração. Somente o Senhor pode, como se diz, decifrar tamanha alegria. É um sonho de criança e, sendo um sonho de criança, apoiado por minha comunidade, e neste chão que fiz a Eucaristia, me batizei, posso agora confirmar na fé como pastor para a Igreja de Jesus Cristo. Já Francisco Adriano, também natural da cidade de Amarante, no Piauí, não tinha uma participação ativa na igreja. Era apenas um cristão católico batizado, mas sem nenhuma interação com as atividades religiosas. Ele foi crismado em 28 de novembro de 2002 por Dom Celso José Pinto. Na sua juventude, se afastou totalmente da igreja e foi marcado por um momento de muito sofrimento, onde ele ficou entre a vida e a morte. Foi assim que ele teve um encontro com Jesus e, a partir de então, nunca mais saiu dos braços do Pai, descobrindo assim sua vocação. Ele conta um pouco sobre o começo de sua caminhada religiosa. E foi começando fazendo celebrações da palavra nas comunidades rurais desta paróquia de São Gonçalo, que eu fui despertando esse desejo e essa vontade de ser sacerdote. No início ali, ainda um pouco tímido, mas com coragem e confiança em Deus, resolvi fazer a experiência no seminário no ano de 2013. Tudo isso foi pela misericórdia de Deus, foi pela ajuda de muitas mãos generosas do nosso projeto Terra Sacerdotal, que contribuem generosamente com a formação dos futuros padres. O neossacerdote agradece também a ajuda que recebeu de todos e diz como se sente ao realizar esse sonho. E hoje, chegando a este ponto, que não é o ponto de partida, mas é o ponto de chegada, porque daqui é que vai começar verdadeiramente o ministério sacerdotal. Estou muito feliz, contente, realizado, com o coração agradecido pela ajuda e colaboração de tantas pessoas que eu sei que colaboraram para que chegasse a este dia. E agradeço primeiramente a Deus, depois a nossa Santa Igreja, na pessoa dos nossos formadores, e a tantos irmãos que colaboram com a nossa formação. Desde já o nosso muito obrigado, estamos felizes, contentes. Peço que continue a rezar pelas vocações e aqueles que possam contribuir com estas vocações para a Igreja de Nosso Senhor. O meu muito obrigado de coração, generosamente. Agradeço do fundo do coração. Francisca Borges, a mãe do Padre Adriano, fala sobre como recebeu a notícia de que ele seguiria o caminho do sacerdócio e como se sente com a realização do filho. Eu apoiei, né? Tinha mais que apoiar. Eu me sinto uma mãe abençoada por Deus. Sinto feliz de ser mãe de um padre. E que Deus abençoe a caminhada dele. E nada faça ele desistir da caminhada dele, né? Eu sempre apoiei ele na caminhada dele. Isso é muito importante, porque hoje em dia Amarante está de parabéns, recebendo 2 padres, filho natural daqui mesmo de Amarante. Então, para mim, é maravilhoso. E então eu tenho muito que agradecer ao Padre Tertuliano, que incentivou eles a ir para o seminário em Teresina. Lá se formaram e hoje em dia são padres formados. E eu agradeço a Deus por toda a caminhada dele. E onde ele chegar, Deus guiará ele junto aos fiéis dele, né? A mãe do Padre Virgílio, Rosineide Neves, fala que desde pequeno o filho já sonhava em se tornar sacerdote. E então toda a família já vinha se preparando para esse momento e guiando os passos dele para essa trajetória tão desejada. Ela revela que ainda teve um tempo que ele quis desistir, mas que após um acontecimento, ele resolveu seguir o chamado de Deus. Essa é uma vocação que ele tem desde criança, desde os 4 anos de idade, quando ele aprendeu a falar,
A gente perguntava para ele o que ele queria ser quando crescer. Ele falou que queria ser padre. Então daí a gente já foi moldando ele, né? Chegou uma época que ele chegou para mim e disse: mãe, eu não vou mais, por conta que o irmão dele faleceu. Depois ele chegou para mim e falou: mãe, eu tenho que atender o chamado de Deus. E ele foi para o seminário em 2013, foi de moletas, porque ele sofreu um acidente e ele quase morria, viu? Mas a vocação dele é desde criança. Ele é um menino muito bom, uma criança de igreja desde sempre. O padre Neto Rego, que acompanhou de perto a história do neossacerdote Virgílio, o conheceu através de um projeto que tinha o objetivo de levar mais esperança para crianças e adolescentes da região onde ele morava. O padre Neto relembra um pouco sobre esse período. Ele é do bairro Alto Alegre, onde lá eu pude constatar a necessidade de a gente criar algum trabalho que pudesse trazer socialização, humanização para aquelas crianças. E uma dessas crianças foi o Virgílio. Foi dessa aula de música que hoje ele toca sax, piano, e que hoje faz parte da nossa equipe de liturgia da Arquidiocese. Está fazendo um curso, né, em São Paulo de música. Então, assim, é uma alegria que não cabe no meu peito. Estou muito feliz porque a nossa igreja é uma igreja plural, né? Não é um trabalho só do Padre Neto, mas é o trabalho do presbitério, né? Padre Tertuliano que acompanhou, o Padre Ronaldo que deu carinho, proteção e oração, o bispo, né? Que de fato faz a figura de pastor, de pai. Então eu quero assim só bem dizer a Deus hoje mesmo, agradecer por tudo que está acontecendo hoje na cidade de Amarante. Quem também acompanhou de perto a caminhada até o sacerdócio dos novos padres e teve papel fundamental na formação dos dois foi o padre Tertuliano Alves, que conta sobre esse apoio que deu a eles. Eu os conheço desde 2011, quando tomei posse, fui apresentado como pároco aqui em Amarante, na paróquia de São Gonçalo. E aí conheci o Virgílio, já era sacristão aqui da igreja, e depois o jovem Adriano foi se aproximando da vida de igreja, nós o conhecemos, o convidamos para participar, né, de uma apresentação que houve em 2011, da Paixão do Senhor. E aí foram tomando proximidade da gente, descobrimos, né, o desejo vocacional deles e fomos acompanhando durante estes anos. No ano de 2013 fui com eles deixá-los no seminário propedêutico e de lá para cá, né, eles vêm sendo acompanhados pelos formadores, pelo senhor bispo Dom Jacinto, homens sérios, homens empenhados na sua vida formativa, e hoje dão essa alegria para nós da Arquidiocese de concluir esse seu período de formação inicial, que nós chamamos, não é, com a sua ordenação. Uma grande bênção para a nossa Arquidiocese, certamente bênção para o povo de Deus. O arcebispo Dom Jacinto Brito fala que mesmo nesse período adverso de pandemia, está conseguindo ordenar os novos sacerdotes. Para mim é uma contabilidade também muito gratificante, porque com estes dois de hoje, eu contabilizo 22 padres que já ordenei em Teresina desde que cheguei aqui há 9 anos atrás. E como bispo, hoje se completaram 50 que eu ordenei. Então, em 24 anos de bispo, já ordenei então 50 padres. Isso é uma graça também muito grande, porque a gente vai comunicando o dom do ministério para a outra geração que vai se sucedendo. Há 50 anos atrás era um padre novo de 25 anos, agora já tem 74, né? Mas vai chegando hoje de 20 e pouco, vai a fila, e assim Deus vai mandando os operários para que não se perca. Pela imposição das mãos de Dom Jacinto Brito, os neossacerdotes receberam o 2º grau do sacramento da ordem para servir o povo de Deus. Padre Virgílio será vigário paroquial na paróquia São Sebastião em Todos os Santos, Forania Sudeste, e o padre Adriano continuará sua missão na cidade de Pimenteiras como vigário paroquial da paróquia São João Batista, Forania Rural 2. No último domingo, 16, foi realizada a 20ª Romaria da Paz na paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz, com o tema
ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Este ano, devido à pandemia da Covid-19, não ocorreu a tradicional caminhada, mas na tarde anterior, no sábado 15, um carro ornamentado com a imagem de Nossa Senhora da Paz percorreu as ruas da paróquia, fazendo memória das romarias passadas. Na última quarta-feira, dia 19, a igreja celebrou o Jubileu de Prata do Padre Frei Chagas Santos, pároco da igreja São Benedito. Natural da cidade de União, no Piauí, Frei Chagas Santos começou sua vida religiosa muito cedo, ingressando na Ordem Capuchinha em fevereiro de 1984, em Teresina, tendo sua ordenação sacerdotal em 19 de maio de 1996 e agora celebra seus 25 anos como padre. Frei Chagas fala como se sente com esse momento do seu Jubileu de Prata e relembra um pouco do dia em que aconteceu a sua ordenação. Para mim está sendo um momento de muita alegria, porque no dia 19 de maio de 1996, às 9 horas da manhã, pela imposição das mãos de Dom José Alonso Gonzalez, eu fui ordenado sacerdote aqui na igreja de São Benedito. Realmente foi um momento ímpar, um momento realmente de muita alegria, porque era um sonho, né, tornar-me sacerdote. O sacerdote avalia também sua caminhada religiosa durante esses 25 anos e ressalta que seu maior objetivo sempre é levar a palavra do Senhor. Olha, eu não mereço tanto presente, tanto dom. A gente nunca merece, mas Deus sempre dá a nós esta graça realmente de vivenciar da melhor maneira possível a nossa vocação de ser realmente sacerdote, de ser um servidor da igreja, um proclamador, um homem a serviço do Evangelho. A celebração contou com a presença do arcebispo Dom Jacinto Brito e a presença limitada de fiéis. E estas foram as notícias da Arquidiocese desta semana para você. Próximo domingo, a gente se encontra novamente. Mais informações você confere no site da Arquidiocese de Teresina. Acesse e confira. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir teremos a mensagem do Papa Francisco para este domingo. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E agora vamos acompanhar as informações das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4. Olá, vamos acompanhar a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí com mais um boletim do Regional. A cada 2 meses é realizado um encontro de acompanhamento com seminaristas da Diocese de Picos, em Teresina. No último dia 14 de maio, o padre Edivaldo Santos, promotor vocacional diocesano, e Dom Plínio Luiz estiveram no seminário de filosofia Dom Edilberto de Quemborg. Dom Plínio Luiz, bispo diocesano de Picos, realizou a celebração do Sacramento do Crisma na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Tainópolis, e na comunidade de Conceição, no município de São João da Canabrava. No domingo, dia 16 de maio, na missa da solenidade da Ascensão do Senhor, foi realizada a coroação do Divino, dentro dos festejos do Divino Espírito Santo, que ocorrem todos os anos na paróquia de Nossa Senhora da Vitória. A festa teve como tema Recebereis o Espírito Santo e serei minhas testemunhas até os confins da terra. Por medida de segurança, este ano não houve procissões e nem a visitação dos fiéis no Santuário do Divino por conta da pandemia. A comunidade paroquial de Nossa Senhora Aparecida, em Alvorada do Gurgueia, acolheu seu novo pároco, Padre Isaías Silva, em substituição ao Padre Márcio Reis, que foi transferido para a cidade de Santa Filomena. A missa de posse aconteceu no dia de 15 de maio, na Igreja Matriz, e foi presidida pelo bispo diocesano de Bom Jesus do Gurgueia, Dom Marcos Tavoni. Desejamos ao Padre Isaías que Deus abençoe grandiosamente essa nova missão. A Diocese de Parnaíba esteve em festa pelos 13 anos de ordenação episcopal de Dom Juarez Souza, celebrada no dia 17 de maio. Parabéns, Dom Juarez! Louvamos a Deus pelo seu sim e pedimos saúde para bem guiar o seu rebanho. Essas e outras informações você acompanha no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional.
E finalizando a nossa série de reportagens sobre as comunidades católicas que fazem parte da Arquidiocese de Teresina, hoje nós vamos conhecer a comunidade Shalom. A comunidade católica Shalom nasceu em Fortaleza, no Ceará, no ano de 1982, como uma inspiração de Deus para a evangelização dos jovens. O fundador, Moisés Azevedo, teve a ideia de criar a Lanchonete do Senhor, atraindo jovens para que tivessem a oportunidade de experimentar momentos de oração, fortalecendo, assim, seu caminho de fé. O coordenador apostólico em Teresina, Lucas Soares, fala sobre o início dessa criação. Nosso fundador, Moisés Azevedo, com um grande desejo de evangelizar os jovens, teve a inspiração, junto com outros irmãos, de iniciar uma lanchonete para evangelizar os jovens. Então, por meio de uma lanchonete diferenciada, eles começaram esse trabalho de evangelização. Os nomes dos sanduíches eram nomes bíblicos. No mesmo espaço que tinha a lanchonete também tinha uma capela. Então, os jovens que eram atraídos para a lanchonete, no final ali do lanche, eles levavam para a capela, faziam orações. E assim foi começando o trabalho da comunidade, por meio da evangelização dos jovens, que é o grande foco e a primazia, vamos dizer assim, da comunidade Shalom, evangelizar os jovens. Atualmente, a comunidade é presente em dezenas de países do mundo e é formada por homens e mulheres que vivem uma caminhada comunitária e missionária com o objetivo de levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas, principalmente aquelas que se encontram distantes da igreja. Em Teresina, a comunidade foi implantada no ano de 2002, devido à vontade de um grupo que simpatizava e quis trazer essa missão. Então, o arcebispo da época, Dom Celso, autorizou a vinda de missionários para a capital. Dom Celso confiou esses missionários, toda a comunidade aos cuidados na época do Padre Toni, que nos acolheu. Então, a primeira casa dos missionários era na Vila Operária, e aí as atividades eram ligadas à paróquia de Fátima, E a partir disso foram criando os outros grupos, mas sempre sob esse cuidado, e esse olhar também do Padre Toni, que nos acolheu como um pai mesmo, como um pastor, e nos auxiliou no início da comunidade aqui. Inclusive, nós estamos completando agora 19 anos já de missão aqui em Teresina. Hoje nós somos cerca de 35 missionários, Temos diversas casas dos missionários. A comunidade se divide em vários segmentos, onde são trabalhados com participantes que se adequam em cada categoria. Juliana Cavalcante, que faz parte do Ministério da Promoção Humana, fala como é realizado por eles esse serviço e como estão fazendo esse trabalho no período da pandemia. Dentro da promoção humana, nosso papel principal é o resgate do ser humano, da dignidade do ser humano. E para isso, existe o projeto Shalom Amigo dos Pobres. Durante esse projeto, ele foi construído na perspectiva de atender moradores de rua. Mas eles não atendem, a gente não atende só moradores de rua, a gente atende também, algumas vezes, em alguns momentos, pessoas também em presídios. Essa ação, no momento, ela não está acontecendo. O foco está sendo realmente a questão dos moradores de rua. A gente faz a entrega de cestas básicas, de alimentos prontos, quentinhas, e também roupas, às vezes também kits, tá bom? Mas o foco não é somente essa questão de entregas materiais. A gente faz também oração com eles, a gente pergunta o nome, porque muitas vezes eles dizem para a gente que são invisíveis para a sociedade. E aí, com a nossa ação, a gente começou a tratá-los como realmente seres humanos. Então, eles falam o nome, eles contam a história de vida. Então, é todo um resgate mesmo da pessoa humana. Outro segmento que é foco dentro da comunidade é o trabalho com os jovens. A missionária Natália Lira conta da necessidade que a juventude tem de ter essa vivência com Deus e sobre a experiência de coordenar esse projeto. A gente sabe que a juventude hoje ela vive muito angustiada, muito ansiosa, muito angustiada, por focar muitas vezes em coisas tão passageiras e tão supérfluas. Acho que colocando o valor demais naquilo que passa, naquilo que vai sugando a sua vida. E esse trabalho ele é justamente de dar o sentido verdadeiro da vida, de dar o sentido verdadeiro, a alegria da nossa vida em nossa juventude.
trazer a Deus, trazer o amor de Deus, trazer a vontade de Deus para os jovens. Lorena Veloso, que atua no trabalho com crianças dentro da comunidade, explica como eles estão divididos para que a missão de evangelização seja realizada da melhor forma. O projeto Kids, atualmente, em decorrência da pandemia, vem funcionando de maneira online também, né? Existem atualmente 5 grupinhos de oração. Eles são divididos por faixa etária, até porque cada faixa etária requer uma dinâmica diferente de evangelização. A gente adapta a evangelização à maneira como as crianças conseguem apreender. Antes da pandemia, né, funcionava presencialmente mesmo. Eles vinham à comunidade, participavam desses grupinhos de oração. Aí tem os grupinhos de oração, a gente também acontecem várias dinâmicas, com a finalidade mesmo de evangelizar as crianças, de inseri-las nesse contexto da comunidade, do amor a Deus, do amor a Nossa Senhora. O casal Ítalo e Lia fazem parte da coordenação do Projeto Família, que tem por objetivo trabalhar com o casal e os filhos na tentativa do fortalecimento da fé dentro do âmbito familiar. O coordenador conta um pouco sobre essa atividade. E temos várias ações, entre os seminários de vida, né, para famílias, nós temos os grupos de casal também. Atualmente a gente está contando com 6 grupos para casais e estamos também lançando já o grupo aberto para pessoas que ainda não são da comunidade, que desejam ingressar, desejam conhecer e trilhar este caminho, né, na vocação, este caminho de espiritualidade. Então, nós temos diversas ações também que nós pretendemos fazer, como o curso de noivos, uma novidade também para a comunidade. A gente está se preparando já para acolher pessoas que desejam já montar a sua família, né, se unir no espírito de oração, espírito com Deus, nessa unidade. Lia Raquel, que faz parte da coordenação do projeto junto ao marido, conta que com a chegada da pandemia mudaram a forma de evangelizar, trazendo mais atividades virtuais na tentativa de amparar essas famílias. Como não está mais tendo presencial, a gente vem abordando esses momentos online para poder as famílias se sentirem abraçadas, para elas não se sentirem só nesse tempo, né? Dentro da comunidade, os integrantes têm o hábito de rezar, orar, se reunirem para momentos de adoração, de conversas, sempre na missão de fortalecer a fé e levar a palavra do Senhor para aqueles que necessitam. E para quem deseja fazer parte da comunidade Shalom, basta entrar em contato com eles através do site ou Instagram. Gostou da nossa série? Aproveite e reveja todas as outras reportagens das comunidades em nosso canal no YouTube. Lá você encontra também todo o conteúdo que é exibido aqui no programa Em Tuas Mãos. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E hoje a nossa dica da fé para você é a obra A Homilia, do padre Guilhermo Michelet, da editora Paulus. O autor propõe neste livro sugestões e motivações para quem deseja se tornar um homilista, ministério pelo qual o Santo Padre sempre manifestou grande preocupação e interesse. Vivendo em uma sociedade pluralista, descristianizada e cada vez mais indiferente ao aspecto religioso da realidade, o anúncio da palavra atualizada na homilia nos leva a pensar que essa missão é muitas vezes praticamente impossível e não muito convidativa. Diante de tal situação bastante desafiadora,
o autor pretende contribuir para a transmissão da palavra por meio de uma nova evangelização. E esta foi a nossa dica deste domingo para você. Aproveite, já garanta o seu livro e tenha uma boa leitura. E hoje vamos conhecer uma das missões da irmã Daiane Abreu. Ela, que é das Irmãs Paulinas e nas horas vagas produz arte. O amigurumi é uma técnica japonesa para fazer bonecos de crochê ou tricô, que costumam ter formas humanas ou de animais. Mas tem artesão que usa dessa técnica para retratar santos. É o caso da irmã Daiane Abreu, da Congregação das Irmãs Paulinas, que teve essa ideia após ter visto uma peça na internet. Então, ela resolveu pesquisar sobre e desenvolver essa arte, porém, retratando peças sacras. Eu falei, eu quero muito fazer isso, mas eu não entendia muito nem da técnica, nem do tipo de material que precisava para usar. E aí eu fui no nosso YouTube, né? A gente sabe de tantas coisas boas que existem nas redes sociais. E eu fui buscar uma dessas coisas boas, que era como fazer amigurumi. E aí eu fui me encantando, porque eu encontrei com um campo assim enorme de produções e fiquei admirada com o trabalho de várias artesãos que fazem, né, desenvolvem essa técnica do amigurumi. Até como trabalho mesmo fixo de sobrevivência, que não era, no meu caso, a motivação que eu tinha quando eu quis aprender. Eu quis aprender porque eu achei muito bacana mesmo. Mesmo sem saber ao certo quais materiais usar para realizar a produção dessa arte, a irmã a fez. Mesmo tendo muita dificuldade por não utilizar as ferramentas adequadas para ela, todo esse esforço teve um significado e fez com que a dedicação fosse ainda maior. Tanto que quando eu comecei, fiz a minha primeira peça, que foi inclusive a girafa, que eu tanto achei bonita, eu não sabia nem o nome das linhas, nem nada. Eu fui numa loja que tinha perto da nossa livraria, no centro de Fortaleza, e comprei o barbante que eu vi lá, a agulha que eu achava que dava certo, e fiz a minha primeira peça com muito trabalho, porque o barbante era horrível, a agulha não era adequada, nada era adequado. Mas eu acho que esse desafio tão grande me ajudou a aperfeiçoar e até querer fazer outras peças. Foi bem interessante. A irmã teve algumas motivações para continuar realizando o amigurumi. Uma delas foi para ajudar sua mãe, que estava passando por um momento delicado de saúde e teve que se ausentar do trabalho, portanto, ficando sem nenhuma renda. E a partir de então, a artista começou a confeccionar mais peças na tentativa de dar esse apoio financeiro. E daí eu falei, a forma que eu encontrei para ajudá-la foi fazer algumas peças de amigurumi para poder ajudá-la financeiramente mesmo. E aí eu comecei e graças a Deus isso assim vem ajudando bastante, sabe? Assim, uma coisa que eu acho que é uma graça de Deus, um dom dele na minha vida. E vem me ajudando bastante mesmo, sobretudo a minha mãe nesse momento, né? E eu fico muito feliz de ter tido essas motivações para poder fazer alguma coisa, né? E acho que eu não tenho outra expressão a não ser essa de que é graça de Deus. Ela fala que sua primeira peça de amigurumi não era religiosa, mas que por ter uma vida consagrada no Senhor, sentiu esse desejo. E por isso, suas próximas produções foram os santos. Quando eu comecei a fazer o amigurumi, como eu falei anteriormente, eu fiz uma girafinha. E eu, como religiosa, senti o desejo de fazer alguma coisa que pudesse transmitir a palavra de Deus para as pessoas. E aí eu comecei a fazer os santinhos. Por exemplo, aqui eu tenho a Nossa Senhora de Fátima. Como eu já falei, eu usei o padrão que tem da Márcia Scapelli lá no Facebook, fiz algumas adaptações que são minhas, né? Então isso também vai para cada artesão. Aqui tem uma Nossa Senhora do Porto, é uma Nossa Senhora com título um pouco especial, mas é uma encomenda de uma cliente lá dos Estados Unidos, de Boston. Então mês que vem ela tá indo para Boston, né? Então
A cliente, ela mandou uma foto da Nossa Senhora e aí eu fiz um pouco aproximado da referência, né, da foto que ela mandou. A religiosa conta ainda de sua devoção por Nossa Senhora Aparecida, da experiência que tem com a produção desses santos e o significado que essa arte tem para ela. Eu tenho uma devoção especial por Nossa Senhora Aparecida, então cada Nossa Senhora Aparecida que eu faço, eu rezo mais ainda, né, por ser essa devoção para mim tão especial. E lógico, cada imagem, né, cada santinha que eu faço é uma oração, né, uma oração. E quando eu estou produzindo, eu penso e ofereço esse momento de oração por tantas pessoas. A artesã mostra e explica como se dá a produção do seu trabalho com os amigurumis, o material que ela utiliza, o passo a passo desse processo. Que eu já coloquei os bracinhos, eu já fiz aqui a base. Aqui tem um outro corpinho que eu ainda não fiz os bracinhos, estão aqui os braços dele, né? E depois então costuro direitinho. Por exemplo, essa daqui vai ser outra Nossa Senhora de Fátima, aqui vai ser um anjinho. Então aqui vai ser criada uma Nossa Senhora das Graças e assim tantas outras peças, por exemplo, a auréola, né? A gente também vai ouvindo dicas de outras artesãs no Instagram, no Facebook. Por exemplo, essa auréola é feita, aqueles porta-guardanapo de acrílico, tem diversos tamanhos. Esse daqui é o de 50 milímetros. E eu faço crochê nele com fio dourado para poder fazer a auréola dos santinhos, né? Aqui na coroa já tem uma coroa que é pronta e depois eu faço crochê aqui no centro. E aí vai depender da criatividade de cada uma. Além de realizar a confecção dos santos, após um período de muita prática, a artista deu mais um passo, que foi ensinar outras pessoas a como fazer o amigurumi. E assim, irmã Daiane passa à frente os seus ensinamentos e evangeliza através de sua arte. Confira agora a mensagem do nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito, no Palavra do Pastor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Fiz questão, meu irmão, minha irmã, que está conosco agora neste programa Em Tuas Mãos, fiz questão de começar esta reflexão do dia de Pentecostes com esta oração. Com certeza, a oração mais usada pela Igreja para invocar a presença, a ação transformadora e a luz também transfigurante do Espírito Santo em nossas vidas. Hoje se completam 50 dias da Páscoa. Parece que foi ontem, mas já são 50 dias. Daí a palavra Pentecostes. Na tradição das comemorações das festas judaicas, Pentecostes eram 50 dias depois da Páscoa. E era quando os judeus comemoravam a entrega da lei, dada por Deus no Monte Sinai. E a igreja cristã olha para esse acontecimento agora ainda mais elevado. Não só as tábuas da lei, mas o Senhor nos dá o seu Santo Espírito para Ele, dentro de nós, ser esta lei, por assim dizer, esta bússola que vai nos guiando, vai nos orientando para o caminho certo. Não mais escrita em tábuas de pedra, como São Paulo se refere na carta aos Romanos, mas escrita em nossos corações. E o clima para esta festa de Pentecostes, que na liturgia católica é a coroa de ouro do tempo da Páscoa, o clima é um clima de oração. Jesus disse: não se afastem de Jerusalém. Eu vou mandar o dom de Deus.
eu vou enviar uma força. E eles então seguem nesta obediência à palavra do Mestre, se reúnem no cenáculo, lá onde se celebrou a última ceia, estão em oração. Lucas, no capítulo 1, versículos 12 e seguintes, diz que estavam os apóstolos e outros discípulos e algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Como você vê na figura ao fundo, Maria está no centro porque ela, de fato, é a intercessora de maior nível. Ela é aquela que, guardando a fé, agora anima também a fé dos discípulos. Ela é que, firme na confiança, intercede agora para que o mesmo Espírito que veio sobre ela e gerou em seu seio virginal o fundador da Igreja, venha agora sobre a comunidade, corpo de Cristo, e gere a Igreja, que é o corpo do seu divino Filho. Quando nós dizemos, vinde Espírito Santo, nós estamos pedindo. São Lucas, no capítulo 11 do seu Evangelho, diz que nós precisamos pedir o Espírito Santo. Ele diz, quanto mais o Pai, que é tão bom, não dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Então é um dom, como todos os dons de Deus, que nós temos que implorar, temos que pedir. Porque quanto mais nós pedimos, mais se dilata o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz. Ele é luz, luz de vida. E acendei neles o fogo do vosso amor. Essa luz não é uma luz externa. Essa luz vem de dentro como um fogo que aquece, que anima. Você vê quando a água entra em ebulição, quando está em 100 graus centígrados, a água começa a se mover. Então, o fogo move a gente. Eis porque agora a igreja se move na missão, porque está iluminada, aquecida, impulsionada pelo Espírito Santo. Tenha um feliz dia de Pentecostes. Ontem tivemos uma vigília que foi realizada no Centro de Evangelização da Comunidade Shalom, reunindo lideranças de toda a diocese para viver esse momento de diversidade na unidade. Estamos chegando ao final de mais um programa Em Tuas Mãos. Que o Espírito Santo derrame sobre nós os seus dons para que nós sejamos testemunhas do amor de Cristo em nossas vidas. A você, eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos.